Então vamos aqui a mais uma videoaula com o professor Bruno. Aê! Bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, sobre a introdução à citologia. Então, começamos aqui o nosso estudo, nossa série de videoaulas sobre células. Então, antes de eu começar a explicar a célula em si, vamos falar um pouquinho sobre citologia e sobre a definição de células. Então, quando eu pego ali citologia, a palavra citologia vem em cito, célula, logos, estudo, então citologia é o estudo das células. Então, vamos lá um pouquinho, fazendo uma introduçãozinha aqui. Então, a questão é, o que é uma célula? Então, o que seria uma célula? Nós sempre ouvimos falar sobre células e tal, mas o que é uma célula? Qual a definição? Como eu posso definir célula? Bem, pegando aqui a origem da célula, o nome célula é em latim, não é? Em latim, célula vem de célula, que é o diminutivo de cella, que significa quarto pequeno. E por que esse nome? Quando nós pegamos ali um dos primeiros a nomear a célula, que é o biólogo Robert Hooke, ele observou ela em um microscópio que tinha ali duas lentes, e ele observou ali, na verdade, células de cortiça. Cortiça era uma madeira morta, e quando ele observou ali no microscópio, ele viu um espaçozinho vazio. Então ele comparou aquilo dali ao quarto dos antigos monges, dos monges que vêm em monastérios, que chamavam de cela. Então ele chamou de célula, porque parecia uma cela pequena. Continuando aqui, então a célula, antes de ser pequena, mas ela é pequena o quanto, professor? Então o tamanho dela pode variar de 1 até mais de 10 micrômetros. Então você pega ali um micrômetro, um micrômetro ele é muito menor do que o milímetro, Então você tem ali de 1 micrômetro a 10 micrômetros ou mais. Normalmente, células que medem 1 micrômetro são células de bactérias, que são bem pequenininhas. 10 micrômetros já são células maiores, como no caso os ossos de seres humanos. Mas bem, como é que nós podemos definir célula? Dizer, a célula é uma coisa. Não, a célula não é uma coisa. Eu vou definir célula, pode dizer que ela é o quê? Ela é a menor unidade funcional constituinte dos seres vivos. Então, o que eu quero dizer com menor unidade funcional? Eu quero dizer que dentro dos seres vivos ela é a menor unidade que desempenha funções. Porque uma célula ela tem metabolismo próprio, a célula desempenha uma série de reações químicas próprias dela. Então eu digo que ela é a menor unidade funcional constituinte dos seres vivos. Que para ser um ser vivo, ele tem que ser formado por células. Haja visto que bactérias são seres vivos unicelulares, ou seja, formados apenas por uma célula, e ela desempenha suas funções, ela tem vida, ela tem uma série de reações químicas que compõem o seu metabolismo. Já nós, seres vivos, seres humanos e outros animais e plantas, fungos, etc., seres vivos pluricelulares, nós já somos maiores, temos aí uma porrada de célula, mas cada uma delas tem ali o seu metabolismo próprio. Então, continuando aqui a nossa introduction, quais são os tipos de célula? Então, as células são divididas em dois tipos. Nós temos as células procariontes, que são as células das bactérias e das arqueias, como é o caso aqui, que são células mais simples. E nós temos as células eucariontes, que formam as células animal e vegetal, que são um pouco mais complexas. Professor, qual é a diferença então entre uma célula procariote e eucariote? Eu estou aqui confuso. Então, olha só. Quando eu falo em células procariontes, eu estou falando em uma célula que é mais simples, mas a principal característica é que ela tem a ausência de um núcleo definido. Ou seja, eu não tenho ali uma membrana plasmática, membrana nuclear. Eu não tenho ali uma membrana nuclear, então eu não tenho um núcleo definido. Em uma célula procarionte, o DNA ele fica disperso no citoplasma, então ele fica solto dentro da célula. Em uma célula eucarionte, não. Em uma célula eucarionte, o DNA ele fica suprimido em uma região chamada núcleo. Então eu tenho uma
membrana chamada membrana nuclear, que é um envoltório que dentro dela fica ali armazenado o DNA. Fora que as células eucariontes também são mais complexas que as procariontes, elas têm organelas, mais organelas que uma célula procariote. A célula procariote tem menos, ela tem ali só os ribossomos. Mas o principal ponto de diferença é que uma célula eucarionte, que é a célula dos animais e dos vegetais, ela tem um núcleo definido, ela tem ali a carioteca, que é a membrana nuclear com o seu DNA ali dentro. A célula procarionte, ela não tem núcleo definido, então o DNA ele fica disperso ali no citoplasma. Certinho? Ok? Continuando aqui, a célula é dividida em regiões. Então, imaginem a célula, para simplificar o nosso entendimento, como se ela fosse um ovo. Esse ovo, vocês conhecem ovos muito bem, eu imagino, né? Todo mundo aqui já comeu ovo de alguma forma. Então, imaginem ovos. Imagina um ovo. O ovo ele é formado por 3 regiões. Para quem não conhece ovos, então vamos lá. O ovo eu tenho ali a casca, eu tenho ali a clara e eu tenho ali a gema. Então eu tenho essas 3 regiões do meu ovo. Eu falo ovos sentido geral, né? Então vamos lá. Então pense o seguinte, tá? Qual é a função da casca do ovo? É proteger o ovo de forma geral. Você tem ali a clara, que é a região entre a casca e a gema que é a parte mais importante do ovo. Então vamos relacionar aqui. Então olha só, a membrana plasmática. A membrana plasmática ela funciona como a casca do ovo. Por quê? Qual que é a função da casca do ovo? A casca do ovo ela tem a função de quê? Proteger o ovo e que mais? Dar também a forma ao ovo. Se você pega um ovo de galinha, um ovo de codorna, um ovo de pato e um ovo de avestruz, ou um ovo de ganso, você vai ver que são ovos que têm tamanhos diferentes, formas diferentes, não é? Então, e eles protegem o que está ali dentro. Então, a casca do ovo, ela tem essa função. Ela vai proteger o ovo e dar forma ao ovo e delimitar também o ovo. Porque a clara ela não vaza fora do ovo, a não ser que você quebre ele. Então a membrana plasmática ela faz essas mesmas funções da casca. Ela vai dar formato à célula, ela vai proteger ali o interior da célula e evitar que o citoplasma ele vaze para fora da célula. Nós temos também aqui o citoplasma, que é a região interior da célula, que equivale à nossa clara, e o núcleo, que equivale à gema. Então, eu já conceituei um pouco aqui a membrana plasmática. Então, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui que faltou a sonoplastia, né? Então, aqui é a membrana plasmática. Então, aqui é a membrana plasmática. A gente tem aqui o formato dela, como eu já citei agora há pouco. E ela é constituída por fosfolipídios. Então, os fosfolipídios são a estrutura que vai formar ali, são moléculas, onde eu tenho parte lipídio e parte fosfato, não é? Que vai constituir ali a membrana plasmática, que eu vou entrar em detalhes quando eu falar da membrana plasmática em si. Aqui, o citoplasma. Quando eu falo no citoplasma, o citoplasma é dividido em 2 partes. Quais partes, professor? Eu tenho as organelas e o citossol. Então, o que são as organelas? A organela lembra que outra palavra? Muito bem, já deu um tempo para vocês raciocinarem. Organela lembra o que? Órgão. O que os órgãos fazem no nosso organismo? Eles desempenham funções. Então, da mesma forma que os órgãos desempenham funções no nosso organismo, as organelas desempenham funções específicas na célula.
Como você tem a mitocôndria, que faz respiração celular, você tem o ribossomos, que está relacionado com a síntese de proteínas, e por aí vai. Então, da mesma forma que os órgãos desempenham funções específicas no nosso organismo... Opa, o celular tocou aqui. Acontece, né? Então, continuando aí. Então, da mesma forma que, como eu já citei anteriormente, os órgãos, eles desempenham funções, nosso corpo, o pulmão para respirar, o estômago para fazer digestão, as organelas, como eu já citei agora há pouco, também desempenham funções específicas. E o que é o citossol? Então, o citossol, ele é o que preenche o interior da célula. Ele é um aglomerado de água e nutrientes que vai preencher todo o interior da célula. Então, se eu for fazer um paralelo com o ovo, o citoplasma é como a clara. Agora, imaginem que eu pego essa clara e jogo um monte de chocolate granulado nela. Que nojo! Tá? Eu sei que você deve ter feito a cara de mas é só para você imaginar, não é para você comer. Então, você tem ali a clara com esse chocolate granulado em cima. Então, é a mesma coisa. O citossol é a clara e os organelas é como o chocolate granulado. O citossol, ele é o quê? Ele é a junção de água mais nutrientes que estão ali na célula. Outra coisa eu tenho é o núcleo. Já adiantei aqui a setinha. O núcleo é a parte mais importante da célula, é a parte central. Por quê? Da mesma forma que a gema é para o ovo. Por quê? A gema, por que a gema é a parte central, a parte mais importante do ovo? Porque é dela que sai o pinto. Então, o pinto, ele sai da gema, porque qual a importância dos ovos? Os ovos servem para que possam surgir os pintos. Então, a gema é a parte central do ovo. Da mesma forma que o núcleo é a parte central da célula. O núcleo, ele tem ali uma membrana em volta, da mesma forma que a gema também tem uma película em volta dela, que é a membrana nuclear, que ela tem uma série de especificações. Quando eu for fazer a aula de núcleo celular eu vou explicar. E por que o núcleo é a parte central, professor? Porque dentro do núcleo eu tenho o quê? O DNA. O núcleo é formado pela carioteca, que é a membrana nuclear, e pelo DNA. E dentro dele eu tenho ali o meu DNA. E a partir do DNA é que vão desempenhar todas as funções da célula. Na verdade, o DNA ele vai determinar ali quais são as proteínas e o que aquela célula vai fazer. Então, por isso, eu digo que o núcleo é a parte mais importante, porque ele é a parte central da célula. Central não só porque, a maioria das vezes, ele fica realmente no centro do meio da célula, mas também porque o núcleo, o papel que ele desempenha na célula é um papel central. Certinho? Então, gente, como diria a Elsa, let it go. Existe uma coisa bem interessante nas células, que é a relação forma-função. Como assim relação forma-função, professor? A forma da célula, ela tem relação com a função que ela desempenha, como aqui a definição que eu coloquei agora na tela. Olha só, o formato da célula está intimamente ligado com a função que ela desempenha. Então, as células, elas não têm todas a mesma forma, todas o mesmo tamanho. Cada célula do nosso organismo, ela tem um formato próprio, porque esse formato vai estar relacionado com a sua função. Então, olha só, nós temos mais de 200 tipos de células no nosso organismo. Isso quer dizer o quê? Então, eu tenho mais de 200 tipos de formatos diferentes em relação à célula. Contudo, a estrutura segue o mesmo padrão. Então, o que a estrutura básica segue o mesmo padrão, professor? Quer dizer que toda célula tem membrana plasmática, citoplasma, formado por organelas e citossol, e por núcleo. Todas as células têm isso. Além disso, o fato dela ter esse formato, como eu já falei, faz o quê? O que elas sejam adaptadas às funções que elas executam. Então, as células que formam os nossos músculos, elas têm um formato para poder desempenhar a função que cabe aos músculos. Os nossos neurônios, que são as células que compõem o nosso sistema nervoso, nossas células nervosas, elas têm um formato que é apropriado para transmissão, geração e interrompimento do impulso nervoso. Então, cada uma das nossas células são adaptadas para as funções que elas
executam no nosso organismo. Com exceção aqui das células-tronco, porque as células-tronco elas têm a capacidade de se diferenciar em outras células. Então, vocês vão perceber aqui que a célula-tronco, olha só, ela tem um formato que não se atém muito a uma função específica, que nem aqui um neurônio, que ele tem as ramificações capazes de transmitir os impulsos nervosos. Você tem aqui as células adiposas, que são os adipócitos, que elas têm o formato para poder armazenar gordura, da mesma forma que os glóbulos brancos para poder fazer defesa. E aqui, que nem tem as células que possuem cílios, são as células da nossa garganta que evitam com que impurezas entrem no nosso pulmão. Contudo, as células-tronco elas não têm esse formato porque as células-tronco elas podem se diferenciar em outras células, formarem quaisquer outras células do nosso organismo. Então, na verdade, ela não tem um formato específico porque ela depois ela pode se transformar em qualquer coisa. Ela é uma coisa e ela pode virar outra, né? Que nem aquela sua amiga duas caras, que na sua frente ela é uma pessoa e depois ela vira outra na frente de outra pessoa. Com a diferença que a célula-tronco ela se torna permanentemente outra célula após a transformação. Sua amiga não, sua amiga vai ser sempre falsa. Então, ou seu amigo, depende. Então, dando sequência aqui. Vamos ao nível de organização celular. Como assim, ó professor? As células, elas se organizam formando estruturas mais complexas, até aí da estrutura mais simples, que é a dela mesma, até estruturas maiores, como é o caso, e mais complexas, não é? Como organismos, etc. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o nível de organização celular. Começando pelo mais básico, que é a célula. Então, como eu já defini que é a célula, menor unidade funcional básica dos seres vivos. Contudo, como eu falei, as células elas têm formatos específicos. Nosso corpo tem mais de 200 tipos de células, como eu citei anteriormente. Então, essas células, elas se organizam, elas estão próximas a outras células similares e elas vão formar tecidos. Então, o que é um tecido? Aqui eu tenho um exemplo de um tecido muscular. Então, o que é um tecido? Um tecido é um aglomerado de células que têm função e formatos iguais. Então, células que desempenham a mesma função e têm o mesmo formato formam os tecidos. Então, o que é um tecido muscular? É um tecido cheio de células, que são as células musculares ali, os miócitos. Células que possuem a mesma forma e a mesma função. A pele, ela possui ali células epiteliais. São várias células juntas que desempenham a mesma forma e a mesma função. E esse tecido desempenha funções específicas, como o caso de células epiteliais, vão formar o tecido epitelial, que tem função de revestimento. Tecido muscular tem a função de movimento. E por aí vai. Nós temos também os órgãos. Então, o que é o órgão? Quando eu falo em órgão, eu não estou falando aqui de órgãos de igreja. Eu estou falando do quê? Dos órgãos do nosso organismo. Um órgão, ele é um aglomerado de tecidos diferentes, contudo, eles vão gerar funções específicas. Então, esses tecidos diferentes, eles juntos formam um órgão, e esse órgão desempenha uma função. Por exemplo, você tem o exemplo aqui do estômago. O estômago, ele tem a função o quê? De digestão. Só que o estômago, ele tem ali células epiteliais de revestimento, ele tem células musculares que vão realizar as contrações do estômago, ele tem ali algumas células epiteliais que vão sintetizar ali o ácido, ele tem ali células nervosas, que é por onde você sente ali se o estômago está cheio, está vazio, quando você está com fome, dor de estômago, etc. Então, os órgãos, eles possuem vários tecidos que vão desempenhar uma função específica. Então, o que é um órgão? Um órgão, eles são vários tecidos diferentes que formam uma estrutura que vai desempenhar uma função específica. O que é um sistema, professor? Quando o senhor fala em sistema, o senhor está falando no quê? Eu estou falando nisso daqui, como por exemplo aqui do nosso sistema digestório. Eu tenho vários órgãos diferentes e esses órgãos diferentes, todos eles vão desempenhar uma função comum. Então, o que é um sistema? Eu tenho órgãos e esses órgãos têm funções que são complementares umas às outras que vão desempenhar um papel no organismo.
Como, por exemplo, aqui, eu tenho o sistema digestório. Aqui eu tenho o estômago, eu tenho o fígado, eu tenho o pâncreas, a boca, intestino grosso e intestino delgado. Todos eles estão relacionados com o quê? Com a digestão e a absorção dos nutrientes do nosso organismo. O estômago vai digerir, fígado, pâncreas, sintetizam ali a bile e outras substâncias que auxiliam na digestão, intestinos vão fazer a absorção. Então, olha só, as glândulas salivares iniciam a digestão ali na boca. Então, observe que eu citei aqui vários órgãos diferentes, que eles, cada um com a sua função, contribuem com um papel no organismo, que é o que? A digestão de alimentos e a absorção de nutrientes. E por último, eu tenho o organismo. Então, o que é um organismo? Um organismo é a junção de vários sistemas, e esses sistemas juntos formam um indivíduo, e eles se interdependem para poder sobreviver. Então, se você arranca o sistema de uma pessoa, ou de um ser vivo qualquer, ele não sobrevive. Então, eu tenho ali vários sistemas que desempenham funções diferentes, que vão formar um organismo, um indivíduo. Por exemplo, se eu pego de vocês, eu vou arrancar o sistema digestório, eu arranco ali o estômago, vou arrancar ali o fígado, o pâncreas, o intestino e falo, olha, sobrevive aí sem esse sistema. Você não vai conseguir sobreviver. Na verdade, no primeiro órgão arrancado, você já vai para a casa das cucuias. Então, nessa situação, o organismo, eu tenho sistemas diferentes que interdependem entre si para poder sobreviver. Certinho? Entenderam até agora? Sim. Tranquilo, então. Quaisquer dúvidas vocês vão enviando aí para mim. Continuando. Vamos falar um pouquinho agora sobre a membrana plasmática. Então, eu conceituei para vocês sobre a célula, o que é a célula e tal. Então, falemos agora um pouco sobre a membrana plasmática em si. Então, características gerais da membrana plasmática. Então, ela é conhecida como membrana celular, plasmalema ou envoltório celular. Então, você vai achar alguns livros, algumas publicações, como membrana celular, como plasmalema, envoltório celular, tudo é tudo membrana plasmática. Outra coisa, ela tem ali uma espessura de aproximadamente 8 nanômetros. Então, ela tem uma espessura ali, ela é bem fininha, não é? Claro, para as devidas proporções, não é? Quando a gente pensa no mundo macroscópico, contudo, é a espessura ideal para desempenhar suas funções na célula. E quais são as funções? Como eu já citei anteriormente, falando de ovos, ela vai desempenhar ali o formato e proteção à célula, ela dá um formato e também protege a célula. Ela imita o citoplasma e ela também tem a capacidade de permeabilidade seletiva. O que é isso, professor? Permeabilidade seletiva eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Ela é constituída pelo quê? Então ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, por proteínas e uma pequena quantidade de carboidratos. Então, a membrana plasmática, ela tem ali uma bicamada de fosfolipídios, ou a dupla camada de fosfolipídios. Ela possui proteínas ali incrustadas nela e também ela tem ali alguns carboidratos. Esses carboidratos estão associados às proteínas. E não é só isso. Eu tenho uma coisa também chamada modelo mosaico fluido, que ele é um modelo bem interessante que permite que a membrana plasmática possa desenvolver suas propriedades. Elas possuem ali, indivíduos eucariontes, elas possuem alguns esteróis ali na membrana. Esses esteróis eles vão ajudar a membrana plasmática a ser mais coesa, ela ser um pouco mais resistente, não é, a sua elasticidade, né? E uma parte interessante, quando eu falo em procariontes, em bactérias, ela tem ali em volta uma camada de
peptidoglicano. Peptidoglicano, ele é uma estrutura formada por peptídeos e carboidratos, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. E ela também tem ali, pode ter à sua volta, uma parede celular. No caso de procariontes, bactérias e arqueas, e também células vegetais. Nessa situação eu chamo isso de envoltórios. Então, os envoltórios são essas estruturas que ficam ao redor da membrana plasmática. Eu, se não me engano, eu não comentei quando eu falei ali de procariontes. Arqueas, conhecidas antigamente como arqueobactérias, são organismos unicelulares que sobrevivem a temperaturas extremas ou a condições extremas, como cratera de vulcões, lagos de ácidos e por aí vai. Continuando aqui, a membrana plasmática ela possui especializações. Que especializações são essas, professor? Ela tem estruturas que vão auxiliar ela a desempenhar papéis específicos. Então, como eu falei que cada célula tem a sua forma, a membrana plasmática ela tem estruturas ali na sua superfície, ou ela mesma é estruturada de uma forma que faz com que a célula possa desempenhar algumas funções relacionadas ao seu papel no nosso organismo. Eu vou falar sobre essas especializações daqui a pouquinho. Agora, em procariontes é bem interessante. Quando nós falamos ali em bactérias e arqueas, vamos focar um pouco aqui, mas falar em bactérias, apesar que isso é comum às duas, ela tem algumas propriedades peculiares que não realizam em seres vivos eucariontes, no caso, animais, plantas, fungos, protozoários e etc. Nesse caso, ela possui enzimas respiratórias, então as bactérias e arqueas, ou seja, os procariontes, eles possuem enzimas respiratórias que são sintetizadas pela membrana plasmática, então eles conseguem obter a sua energia e fazer a respiração celular através da própria membrana plasmática. A membrana plasmática de cílios procariontes, elas conseguem sintetizar os componentes da parede celular, então ela consegue produzir ali as substâncias que vão formar a parede celular, que confere uma proteção maior para elas. Ela ajuda também na replicação do DNA. Então, quando você tem ali o processo que o DNA vai se replicar, ele faz ali uma duplicação, forma um DNA novo, a membrana plasmática ela consegue desempenhar esse papel. Ela também vai secretar ali algumas proteínas, claro, para poder fazer ali os envoltórios da membrana. E ela contém as bases de apêndices. Então, em procariontes, a membrana plasmática, ela tem bases para formar apêndices, como o caso dos flagelos, ou seja, estruturas que vão auxiliar a locomoção do micro-organismo. Então, por quê? Nessa situação, por que isso é em procariontes? Porque em eucariontes, a célula possui organelas que desempenham algumas dessas funções, como o caso da respiração celular, que nós temos a mitocôndria que desempenha essa função. Então, em eucariontes, algumas coisas dessas aqui são feitas por organelas ou estruturas específicas. No caso de procariontes, quem faz isso é a membrana plasmática. Continuando, falando aqui sobre fosfolipídios. Tive um errozinho aqui de animação, mas tudo bem. Então já vamos logo escancarar tudo de uma vez. Quando eu falo em fosfolipídios, eles são conhecidos quimicamente como ésteres de glicerol fosfato. Então, esse é o nome dentro da química dos fosfolipídios, estabelecido conhecido como ésteres de glicerol fosfato. Eles têm uma região polar e uma região apolar. Então, o que isso quer dizer? Professor, você tem uma região deles que é polar, ou seja, ela é uma região que ela consegue reagir com a água, ou seja, ela é uma região hidrofílica. E na parte apolar, ele é formado por ácidos graxos, ou seja, ele tem ali uma cauda, essa cauda ela é hidrofóbica, ou seja, ela não exerce reação com a água.
Então eu digo que os fosfolipídios, eles têm aqui uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, ou seja, a molécula de fosfolipídio ela tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Eu já comentei sobre eles na aula onde eu falei sobre lipídios, não é? Só que essa aula aí eu dei em sala, não fiz no YouTube. Então, os fosfolipídios eles têm essa estrutura, essa cabeça hidrofílica e essa cauda hidrofóbica. Isso confere uma propriedade muito interessante à membrana plasmática, que é o quê? Que é essa bicamada de fosfolipídios. Então, observe aqui. A bicamada de fosfolipídios é formada da seguinte forma. Eu tenho aqui lipídios a parte superior, lipídios a parte inferior. Imagina como se fosse um sanduíche, né? Onde eu tenho ali um pão com, sei lá, manteiga. Eu faço o pão, outro pão com geleia. E eu junto os dois e formo um sanduíche. Tá, esse exemplo foi uma porcaria, mas daí para vocês entenderem. Então, olha só. Então eu formo ali como se fosse camadas, não é? Eu tenho ali duas camadas, como se fosse ali um sanduíche, que é nesse exemplo horrível que eu dei. Nessa situação, na bicamada fosfolipídica, vocês vão perceber o seguinte: a parte hidrofílica ela fica fora, da parte de fora da membrana, e a parte hidrofóbica fica na parte de dentro. Então, o que tem contato com a parte de dentro da célula e a parte de fora, que nós chamamos de meio extracelular a parte de fora e meio intracelular a parte de dentro, é a parte hidrofílica da membrana plasmática. E a parte hidrofóbica fica pelo lado de dentro. Por que isso acontece, professor? A parte hidrofílica ela fica na região externa da membrana plasmática para quê? Para que a água e os nutrientes possam se aproximar dela. Então, eu consigo permitir com que a água e os nutrientes se aproximem das extremidades, da parte externa, perdão, da membrana plasmática, da parte interna. Isso vai fazer com que eu consiga com que entrem nutrientes e saiam nutrientes da membrana plasmática. Contudo, ela tem essa parte hidrofóbica. Essa parte hidrofóbica auxilia na regulação para evitar que entrem nutrientes demais, todos de uma vez, e saiam nutrientes demais, todos de uma vez. Então, a parte hidrofílica mantém o meio aquoso, ou seja, a parte onde tem água próxima da membrana plasmática. E a parte hidrofóbica impede que saia muita coisa e entre muita coisa, ou seja, que saiam muitos nutrientes, saia muita água e entre muita água também. Então ela auxilia nessa regulação. Existe uma coisa que é esse modelo mosaico fluido. Então o que é o modelo mosaico fluido? Vamos pegar aqui a definição. Provém do fato de os fosfolipídios estarem em estado fluido. O que é isso, ó professor? Vamos continuar aqui. As proteínas estão dispersas na membrana, como icebergs em alto mar. Oh meu Deus, professor, está muito confuso. Vamos esclarecer. Imaginem o oceano. Imaginem o oceano e eu tenho ali um iceberg enorme. E aí um navio bate nesse iceberg. Não, na verdade tem navio. Eu só falo navio por causa que é legal ver esse tipo de coisa em filmes. Mas voltando aqui. Imagina no oceano eu tenho um iceberg flutuando. Esse iceberg, como você já deve ter visto, ele se movimenta no oceano. Ele se desloca no meio da água e ele vai se movimentando pelo oceano. Agora imaginem que a água do oceano é a dupla camada de fosfolipídios. E o iceberg são as proteínas que estão na camada. Então, olha só. Da mesma forma que o iceberg ele se movimenta na água, deslocando a água para poder passar, as proteínas se movimentam na membrana plasmática
por entre os fosfolipídios. Então as proteínas se deslocam pelo meio dos fosfolipídios, como se afastando deles, colocando eles para o lado, para que ela possa suprir a superfície da membrana plasmática. Por quê? A quantidade de proteínas que tem na membrana plasmática é inferior à área da superfície da membrana plasmática. E se eu for pensar na área da membrana plasmática, as proteínas são muito pequenas. Então, para eu conseguir suprir toda essa área da membrana plasmática, as proteínas elas se movimentam ao longo da membrana, empurrando os fosfolipídios, como icebergs em alto mar. Ou então, para a gente entender melhor, imagina um ônibus lotado de gente. Você entra no ônibus, você quer sair desse ônibus depois. Quando você entra no ônibus, você vai passar pela catraca em um ônibus lotado, você vai empurrando as pessoas para poder passar, você paga a sua passagem e aí depois você desce no ponto. Então, da mesma forma que você está dentro de um ônibus lotado, vendo pessoas fedendo ao redor, empurrando elas para poder passar pelo ônibus, é a mesma forma que a proteína passa pelos fosfolipídios da membrana plasmática. Pensa que você é a proteína e as pessoas ao seu redor são os fosfolipídios. Então, o modelo mosaico fluido é exatamente isso. Você tem a membrana plasmática, onde as proteínas se movimentam por entre os fosfolipídios, da mesma forma que você se movimenta em um ônibus lotado, afastando as pessoas. Falando um pouco agora sobre essas proteínas. Professor, o senhor está falando dessas proteínas, tá, mas o que elas são? Então vamos pegar aqui uma imagem. Olha só. Observe que as proteínas, eu tenho proteínas aqui que elas vão de ponta a ponta varando a membrana plasmática. Então, isso eu chamo de proteínas transmembranas, porque elas varam a membrana plasmática de ponta a ponta. Eu tenho aqui então, né, gente, o Windows ele faz isso com a gente de vez em quando, né? Então, continuando aqui. Ele vara de ponta a ponta. Não é que nem eu tenho essas situações aqui. Então, olha só. Começando aqui, falando da proteína integral, né? Esqueci aqui de fazer uma sonoplastia aqui para atender. Então, eu tenho aqui a proteína integral. Quando eu falo em proteína integral, eu estou falando do quê? Como o próprio nome sugere, ele é um tipo de proteína que é a que vai de uma ponta a outra na membrana plasmática. Então, a proteína integral, ela vai de ponta a ponta na membrana plasmática, varando ela de ponta a ponta. Eu tenho aqui a proteína periférica. Então, o que é a proteína periférica? Ela é uma proteína que ela não fica atravessando a membrana plasmática de ponta a ponta. Ela fica só em uma parte da membrana plasmática. Ela desempenha algumas funções específicas, como o caso de fixação do citoesqueleto e etc. Contudo, ela não vara ali de ponta a ponta. Eu tenho outra coisa aqui, ó, que olha só, tem a proteína de canal. O que é uma proteína de canal? A proteína de canal ela é uma proteína que permite a passagem de alguns nutrientes. Mas eu vou explicar sobre essa proteína de canal daqui a pouquinho. E outra coisa, eu tenho a proteína globular. Que são proteínas, né, que ficam ali na superfície da membrana plasmática.
que elas atuam ali também no transporte de algumas substâncias ao longo da membrana plasmática. Continuando. Perdão, eu tenho as glicoproteínas. As glicoproteínas são proteínas onde eu tenho associação de proteínas com carboidratos, e essas glicoproteínas, elas desempenham uma série de funções na membrana plasmática, nas nossas células. Como, por um exemplo, é através das glicoproteínas que as células elas conseguem reconhecer as células ao seu redor, identificar qual célula é do seu tecido, qual célula é de um tecido diferente, e também, através dessas glicoproteínas, elas conseguem perceber se tem alguma célula faltando, se ela deve fazer uma divisão celular ou não, não é? E por aí ela consegue perceber o meio ao seu redor.